Boa tarde, nós somos do grupo 1 e nós vamos apresentar o nosso projeto do PIN 6, que é um VSM aplicado em uma cafeteria. Nosso grupo é composto pelos alunos Beatriz Itsuki Batista Arakaki, Gabriel Moreno da Fonseca Rosa, Mariela Sarita Albuquerque e Shelida Cordeiro Borgi. Eu sou a Beatriz e eu vou começar a apresentação. Descrição do projeto Lean. O projeto trata do serviço de atendimento em uma cafeteria. Nesse atendimento, há 4 etapas de processamento do café, onde ele é, respectivamente, torrado, moído, coado e então a preparação do café. O café é torrado na noite anterior ao atendimento, em quantidade definida por uma programação baseada em uma previsão de demanda no dia seguinte. O processo de torração leva 2 horas. Após isso, o café é guardado no estoque e após 8 horas, no atendimento do dia seguinte que ele é usado. Durante o atendimento, os clientes se dirigem ao atendente e fazem um pedido, o qual é passado para o funcionário que será responsável por todas as outras atividades do atendimento. Esse funcionário pega o café já torrado no estoque e parte para moê-lo, o que é feito em 2 minutos. Após isso, ele parte para coar o café, o que leva cerca de 5 minutos. Depois, o café já está pronto e partirá para a preparação da bebida, que o terá como base, por exemplo, lattes, cappuccinos, etc. Essa preparação é feita pelo mesmo funcionário responsável pelas atividades anteriores. Nessa etapa, que leva 2 minutos, ele precisa pegar os demais ingredientes da bebida, que podem ser leite, o chocolate, chantilly, etc., e preparar a bebida que então é entregue ao cliente. Boa tarde, eu sou a Marielle, vou falar um pouco sobre o VSM atual e mais para frente o Gabriel Moreno falará sobre o VSM Estado Futuro. Bom, para concretizar mais o que foi falado anteriormente, queria ressaltar que esse é um trabalho baseado em uma cafeteria de bairro, uma cafeteria pequena, não é uma grande cafeteria como a Starbucks, por exemplo. Bom, temos ali um atendente que lidará diretamente com o cliente para receber o pedido. Temos no topo esquerdo a torração do café, como explicado anteriormente, que é feito na noite anterior, depois passado para outro dia para o estoque, para que os funcionários que vão preparar os pedidos possam estar fazendo com o café já torrado. Todos esses processos, tanto de moer o café, tanto de coar o café, quanto de preparar a bebida, são processos praticamente instantâneos de um para o outro. Colocamos ali 5 segundos, que é o tempo do funcionário pegar um coador, uma colher ou qualquer outra coisa que precisar, mas no caso já vai estar tudo pronto, então não tem um tempo grande de uma passagem de um processo para o outro. E não gera estoque, pois o atendente ele recebe o pedido, passa para o funcionário que vai preparar, onde ele irá preparar todo o pedido e não vai gerar estoque. O único processo que vai gerar estoque vai ser a parte de torrar o café. Então a gente vai ter o processo de moer o café, levando uns 2 minutos, os 5 segundos. O processo de coar o café, que vai levar por volta de uns 5 minutos, que foi um tempo estipulado. Mais 5 segundos de repouso e o preparo da bebida, que será de uns 2 minutos. E esse processo do preparo da bebida, ele pode variar, né? De acordo com cada bebida preparada, né? Por exemplo, um cappuccino pode demorar um pouco mais, mas são diferenças de tempo pequenas no momento do atendimento. Já que não estamos falando, né, de um processo industrial. Bom, a parte que concentra mais tempo é o de torrar o café, porque ele leva em torno de 2 horas, 7.200 minutos. E o de virar de um dia para o outro, essas 8 horas, 28.800, que vai levar. Isso que centraliza bastante o tempo. Ficamos com o processo de lead time de 36.555 segundos e um tempo de processamento de 7.740 segundos. Lista e descrição das oportunidades de melhorias. A atividade de torrar o café.
Atualmente, esse processo leva 2 horas e é feito no dia anterior, baseado em uma expectativa de demanda, que, caso ela não seja correta, ocasionará na falta desse produto, que não terá mais como ser reposto durante o atendimento, já que serão necessárias 2 horas para torrar mais café. Além disso, há a possibilidade de ser torrado café a mais do que a quantidade necessária, fazendo com que ele precise ser reaproveitado em outros dias, o que pode afetar a qualidade ou precise ser jogado fora. A intenção da melhoria é aplicar um supermercado para evitar erros na quantidade de torrada, evitando esses problemas. O reabastecimento desse supermercado deve considerar o tempo de 2 horas para torrar o café. Portanto, precisará ser considerado o estoque mínimo necessário no supermercado para que haja tempo hábil para a torração. O processo de torração do café exige um turno noturno para que seja torrada a quantidade a ser usada no dia seguinte. A implementação do supermercado elimina a necessidade desse turno, permitindo que um funcionário responsável por ficar após o período de atendimento tenha seu horário alterado para outra onde ele possa ser mais bem aproveitado. Plano de ação, as oportunidades identificadas. Para implementar essa melhoria, será necessário alocar um funcionário treinado para o uso do equipamento usado na torração, para que entre no primeiro turno e torre o café antes do início do atendimento. Após colocar o café para torrar, o funcionário pode ser direcionado juntamente com os demais para preparar o salão e a chegada dos clientes. Dessa forma, o turno após o período de atendimento, onde esse funcionário torrava o café, será eliminado, levando com ele as horas noturnas que ele gerava. Sobre o VSM de estado futuro, a gente pode ver que a mudança foi ali no nosso canto esquerdo, na parte da torração do café. Em vez da gente ter aquele período, daquele processo de torrar o café na noite anterior, virar à noite o café no estoque para ser feito no outro dia, a gente vai ter um sistema de supermercado que vai ser o funcionário que estaria à noite lá, que estaria à noite depois do período de atendimento, preparando esse café, ele vai passar a entrar um pouco antes, pôr o café para torrar e disponibilizar esse café nas prateleiras do nosso sistema de supermercado. Então, a gente elimina todo aquele tempo que a gente teria do café passar de uma noite para outra, mas o tempo de processamento, o tempo do café sendo torrado continua o mesmo, porque a máquina é a mesma. A gente está falando de uma cafeteria de bairro, uma cafeteria pequena, então a empresa não teria essas condições de diminuir o tempo do processamento em si, porque isso exigiria troca de máquinas e tudo mais. Então a intenção não é fazer a empresa ter um investimento absurdo nesse momento. No sistema de supermercado, a gente vai trabalhar com um estoque mínimo. Então, para saber quando vai precisar ser torrado mais café, vai ser observado quando que atinge esse estoque mínimo. Esse estoque mínimo vai ser a quantidade que vai ser suficiente para suprir uma demanda, em média, durante 2 horas, que é o tempo que leva para torrar mais café. Então, quando atinge esse estoque mínimo, passa a ser torrado mais café. O tempo que a gente tem ali entre o café ser torrado e ele ser moído é o tempo que leva que a gente considerou 2 minutos, que é o tempo do funcionário se deslocar até a prateleira para pegar o café e tudo mais. Ele pega o café, traz para a bancada, abre o pacote e usa. Então, a nossa melhora ficou centrada nesse ponto, que vai ter essa redução significativa, que se a gente olhar ali o lead time, ele está com 7.875 segundos. Antes estava com 28.800, que foi principalmente por causa dessa virada de turno, dessa virada de noite do café. E a gente tem uma redução na necessidade de pagamento de horas noturnas, porque o funcionário que precisava ficar depois do expediente torrando esse café, ele não vai mais precisar, ele vai entrar mais cedo. Talvez ele tenha que fazer um pouco
de hora noturna, caso ele precise entrar antes das 5 horas da manhã. Mas não vai ser uma grande quantidade de horas noturnas, vai reduzir esse processo e vai eliminar essa necessidade do turno noturno até mais tarde. Bom, vou falar sobre um pouquinho dos resultados obtidos com o projeto Lean. Bom, o primeiro foi a redução de turno, com o horário noturno que ele foi eliminado, fazendo com que o funcionário seja realocado para o primeiro horário. E ele ficará durante o atendimento realizando atividades paralelas enquanto o café é torrado. E o segundo é o tempo entre o processo de torrar e o de moer, que foi reduzido também. Antes da implementação, esse período era de 8 horas, já que passava de um dia para o outro com o supermercado, a ida até o supermercado. O tempo é apenas o do funcionário ir até a estante, pegar o pacote de café torrado, abri-lo e usá-lo. O terceiro resultado é o lead time, que foi o lead time reduzido, que como consequência do resultado 2, o lead time foi reduzido de 36,55 segundos para 7,875 segundos. E o quarto resultado é a eliminação de erros na quantidade de café torrado, que era o excesso e a falta de café torrado, que serão eliminados por causa de torração sob demanda. Bom, nossa apresentação foi isso. Agradecemos a atenção de todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Vamos apresentar o projeto Lean Manufacturing, VSM, da disciplina Projeto Interdisciplinar 6. Somos o grupo 2, que é composto por mim, Gabriel Ribeiro, a Gabriela de Oliveira e a Mariana Martins, sob a orientação do professor Gustavo. Somos do 6º semestre do curso de Logística, da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. E a nossa empresa é a EFX Importação. Introdução. A solução para estabelecer um equilíbrio entre oferta e demanda está em fluidez constante. Porém, em muitos setores, vemos a oferta crescendo mais rápido que a demanda. Para isso, foi criado o mapeamento do fluxo de valor. O VSM, portanto, é responsável por fornecer uma visualização estruturada das etapas principais e dos dados essenciais para compreender e fazer melhorias de maneira inteligente que otimizam todo o processo. O presente trabalho tem como finalidade identificar os desperdícios e aplicar possíveis melhorias com a implantação do Lean e apresentar as dificuldades e resultados obtidos no caso da empresa EFX Importação. O que é VSM? Trata-se de um método de fluxograma para ilustrar, analisar e melhorar os passos necessários para entregar um produto ou serviço. Fundamental na metodologia enxuta, o VSM é a ferramenta empregada na análise do fluxo das etapas e informações do processo, desde o início da criação até a entrega ao cliente. O VSM é especialmente útil para encontrar e eliminar os desperdícios, sendo que os itens são mapeados de acordo com as respectivas agregação de valor ao cliente, ou seja, tudo que não adiciona melhorias é descartado. O VSM engloba uma visão geral dos recursos próprios da companhia, desde o estado de matérias-primas até a entrega do produto ao cliente. Sobre a empresa. O melhor do mundo para o Brasil. A EFX Importação alimenta o mercado brasileiro com marcas premium e de renome internacional, nos segmentos de doces, chocolates e biscoitos finos. Rumo à liderança no ranking das importadoras de produtos premium internacionais, sistema de importação e distribuição de primeiro mundo para todo o país, produtos de qualidade superior e alto potencial de consumo. Sede própria de 2.700 metros quadrados climatizado, frota de veículos próprios, modernos e refrigerados, entrega com o máximo de agilidade e segurança, ética, responsabilidade e transparência. Marcas de produtos. Base Perugina, Berkeley, Belgian,
Hanuta, Kit Kat, Milka, Nestlé, Oreo, Toblerone e entre outros. Grupo EFX Importação. Alpha Candies. A Alpha Candies é a distribuidora responsável pelo atendimento comercial aos clientes do estado de São Paulo, com todo o suporte de merchandising. Com sua frota própria, moderna e refrigerada, assegura a qualidade dos produtos e entregas rápidas. Descrição do projeto. A organização de uma cadeia de suprimentos envolve todas as etapas de formação de um produto ou serviço, até chegar às mãos do cliente e consumidor, final pronto para o consumo. Em uma cadeia de suprimentos são realizadas diversas operações para que os produtos e serviços circulem ao longo desta cadeia. Dentre essas operações, existem algumas que agregam valor para o cliente e outras que não agregam nenhum valor. As operações sem agregação de valor definem os desperdícios de uma cadeia de suprimentos. Sendo assim, percebe-se que existe uma grande vantagem estratégica na visão de cadeia de suprimentos enxuta, devido à amplitude de possibilidades de eliminação de desperdícios quando observamos não somente a empresa internamente, mas analisando o valor agregado ao cliente de uma forma integrada para todos os elos da cadeia de suprimentos. A combinação do Lean Manufacturing com a gestão da cadeia de suprimentos permite a aplicação de diversas técnicas que podem contribuir na formação de processos, sistemas ágil, flexível, competitiva e sincronizada, conforme apresentado e idealizado na concepção de uma cadeia de suprimentos de alto valor agregado. No VSM do estado atual, podemos observar que a programação semanal é composta por 4 etapas: a desova, colocar no pallet, etiquetagem e retirar pallet. O lead time de produção equivale a 6 horas e o tempo de processamento a 70 segundos. Oportunidades de melhoria. Nota-se no mapeamento do estado atual que entre cada etapa do processo existe um tempo elevado de espera, ou seja, o fluxo não é contínuo. Portanto, com esse tempo, em cada processo podem ser gerados atrasos na produção, custos altos e excessivos e desperdícios indesejados. Plano de ação. Para reduzir o tempo de espera de uma etapa para outra, a primeira solução encontrada foi a de aumentar um turno para a desova do container. Assim, poderá ser feito em 2 turnos, o primeiro de manhã e o segundo à tarde, juntamente com o turno da manhã. Assim, o processo ficará mais rápido. A segunda solução seria sair da desova e ir direto para a mesa de etiquetagem. Assim, economizaria tempo. Após o processo de recebimento, temos a desova, com cerca de aproximadamente 5.000 caixas. Dentro do VSM Futuro, podemos observar que optamos por retirar o processo que viria depois da desova, que seria o de colocar as caixas no pallet, assim optando por colocar direto na mesa de etiquetagem. Então, da desova, o processo vai direto para a etiquetagem e depois a retirada. Com essas mudanças feitas, podemos observar que o tempo de lead time diminuiu e o de processamento chegou a 20 segundos. A partir das mudanças feitas, podemos observar resultados satisfatórios com relação ao tempo. O tempo de desova foi reduzido em 1 hora, assim diminuindo o processo inteiro. Boa tarde, eu sou Amanda e iniciarei a nossa apresentação do projeto do PIN, onde realizamos uma análise do processo produtivo de uma fábrica de móveis planejados. Este grupo é formado por mim e também pelo Bruno e a Natália. Aqui temos um panorama sobre a indústria de móveis planejados. Essa indústria ela tem crescido ao longo dos anos, junto com o desejo que as famílias têm de possuir em suas casas móveis que tenham personalidade e que se adequam ao seu estilo de vida.
Os móveis planejados têm sido cada vez mais requisitados em casas para proporcionarem maior ar de elegância e sofisticação aos ambientes em que são instalados. Os produtos fabricados e distribuídos pela indústria de móveis planejados podem ser comercializados de maneira individual, como por exemplo um guarda-roupa, ou então para ambientes completos, como uma cozinha inteiramente planejada. Nesse slide, buscamos pontuar a importância de uma boa empresa de móveis planejados, pois planejar um ambiente inteiro ao lado da indústria de móveis planejados proporciona conforto e praticidade para o cliente que o faça. Entre as vantagens de contar com os serviços dessa indústria estão o atendimento personalizado, o trabalho junto a interiores para a consultoria, diversas opções para o planejamento de ambientes completos e garantias estendidas. Dentre os principais benefícios de se ter móveis planejados, evidenciamos 3 deles. São eles o melhor aproveitamento de espaços, sem dúvida um dos principais, pois o ambiente fica muito bem decorado, com a utilização de módulos de tamanho apropriado para cada um dos cômodos, e por meio de projetos adequados, cada funcional. Outro benefício que destacamos é a organização no dia a dia. Uma das razões que justifica o investimento em móveis planejados é que eles deixam o ambiente muito mais organizado, tendo em vista que são desenvolvidos justamente para atender melhor às necessidades dos moradores da casa e dos espaços disponíveis em cada cômodo. Por fim, a alta qualidade e a resistência dos produtos. Existem diversas opções de acabamento para móveis planejados, mas todas são feitas com muito cuidado. A qualidade dos materiais empregados na fabricação desses modelos também costuma ser superior àquela dos exemplares prontos, o que garante uma estrutura mais fácil de estender a vida útil da peça. Agora apresentarei alguns dados sobre a empresa analisada, que é a Monab Móveis Planejados. Essa empresa foi pensada para este projeto de PIN. A Monab realiza a fabricação dos móveis de forma artesanal e este projeto visa estudar os atuais processos e propor soluções para otimizar a produção. Aqui temos alguns dados da empresa. Ela dispõe de uma demanda mensal variada que gira em torno de 100 móveis por mês. A procura maior é por estantes planejadas, seguida por armários e balcões. O gráfico apresentado exemplifica a procura. 31% estantes, 28% outros, como por exemplo gabinetes de banheiros, 21% armários e 20% guarda-roupas. Utilizamos como objeto de estudo o processo da primeira parte da montagem de uma estante. Darei início às explicações sobre esse processo. As etapas envolvidas na fabricação da estante são o corte, a lixação, furação e o acabamento. Após estes processos, a madeira é enviada para a pintura/envelopamento, que foi cliente, e por fim os materiais são enviados para o cliente, onde a segunda parte da montagem é realizada. Portanto, os processos a serem analisados serão somente os de corte, lixação, furação e acabamento. A análise se dará por meio da identificação dos processos e aplicação do VSM para identificar possíveis desperdícios. Agora o Bruno ele dará continuidade na apresentação e detalhará um pouco mais sobre. O primeiro processo é o processo de corte, onde a máquina é utilizada para a fabricação de vários móveis. O tempo de ciclo é de 120 segundos, o tempo de troca de 10 minutos ou 600 segundos e a disponibilidade é de 85%. O segundo processo é o de furação. No processo de furação, o operador é utilizado para a fabricação de vários móveis. O tempo de ciclo é de 80 segundos, o tempo de troca é de 5 minutos ou 300 segundos e a disponibilidade é de 95%. O terceiro processo é o de lixação. O operador também é utilizado para a fabricação de vários móveis. O tempo de ciclo é de 60 segundos, o tempo de troca é de 5 minutos ou 300 segundos e a disponibilidade de 80%. E o último processo, antes do envio para a pintura, é o acabamento. O tempo de ciclo é de 300 segundos, o tempo de troca é de 15 minutos ou de 900 segundos e a disponibilidade é de 70%. A jornada de trabalho na empresa. São 21 dias úteis por mês, 8 horas de trabalho por dia, 1 hora de almoço e um turno por dia. O turno.
Ao todo, são 6,5 horas em um turno ou 23.400 segundos. Das peças para montar a estante. Cada estante é montada em média com 9 peças de madeira, após acabadas e pintadas. Sendo assim, temos a demanda mensal de 31 estantes vezes 9 peças por estante. São 279 peças de madeira por mês a serem produzidas, em média. Atualmente, são entregues 250 kg de madeira por semana, que é a matéria-prima. Por mês, são entregues 1.000 kg de madeira. Os processos atualmente são manuais e exigem operadores em todas as estações. VSM atual da fábrica. Esse é o atual processo da Munab Móveis Planejados. A fornecedora é a Voto Madeiras, fornecendo a madeira bruta 3 vezes por semana, às segundas, quintas e sextas. O estoque inicial das semanas é de 250 quilos. Após isso, o processo de corte, onde são transformadas em 100 peças de madeira. Ocorre o processo de furação, lixação, acabamento e então a expedição envia diariamente para pintura e envelopamento as quantidades necessárias e requisitadas. Notem que há uma sobra de 30 peças no final desse processo. Do tempo de cada processo gira em torno de 8,3 horas, tendo assim o lead time de produção final de 6,38 dias e o tempo de processamento de aproximadamente 560 segundos. Análise do VSM inicial. Excesso de matéria-prima para o processo analisado. Atualmente, a quantia mensal de matéria-prima entregue é de 1.000 kg. Podemos notar, então, que há excesso de matéria-prima e, consequentemente, excesso de estoque final do processo, sendo que a fábrica produz a quantidade total de madeira que recebe sem analisar a demanda. Excesso de estações de trabalho. Após a análise dos processos, foi constatado que 4 estações de trabalho para a produção e demanda atual não são necessários, podendo ocorrer unificação das estações de alguns processos. Outro ponto a ser considerado é a automação dos processos, uma vez que alguns dos processos são repetitivos e uma máquina agregaria mais velocidade. Gargalo. No setor de acabamento, há somente uma pessoa executando a função, que demanda certo tempo. Sendo assim, este ponto pode causar gargalos futuramente se a demanda aumentar, pois não há equilíbrio durante o processo. Eu sou a Natália e vou falar um pouco sobre as nossas propostas de melhoria. Baseado no cenário 1, onde existe excesso de matéria-prima, foi aferido que cada peça de madeira possui em média 2,5 kg. A necessidade é de 279 peças por mês, cada uma 1,5 kg. Então, a conta feita foi 2,5 vezes 279, que chegamos a um resultado de 697,50 kg por mês. Sendo assim, a quantia semanal de matéria-prima será reduzida a 600,5 dividido por 4, que chegamos a um resultado de 174,4 kg. Baseado no cenário 2, onde existe excesso de estações de trabalho, para resolver o problema do excesso de estações de trabalho, o que pode ser implantado é uma máquina CNC, que une as operações básicas de corte, lixação e furação num único processo e estação de trabalho. A escolhida foi uma Halter CNC Maxi L1325C. Baseado no cenário 3, onde existe o gargalo, para resolver o problema do gargalo é necessário colocar mais pessoas para ajudar no acabamento, pois é um processo manual e que demanda atenção. O take time
e o ajuste de horário. Peças por turno ficou igual 279 dividido por 20, que deu 14 peças por dia. No take time de 3.400 dividido por 14, que a gente chegou a 1.671 segundos por peça. No novo TECT, a gente teve 24.300 dividido por 14, que deu 1.735 segundos por peça. O VSM futuro da nossa fábrica. Esse é o nosso VSM. A gente tem o nosso fornecedor, que é a Otto Madeiras, que entrega nossas madeiras brutas 3 vezes na semana. A gente tem o primeiro processo, que é o de usinagem, que temos um tempo de ciclo de 30 segundos, uma disponibilidade de 100% em um turno. O próximo processo é o de acabamento. Temos um tempo de ciclo de 100 segundos, um tempo de troca de 5 minutos, disponibilidade de 100% em um turno também. E para finalizar o processo de expedição, a gente faz entrega diariamente. A gente tem 279 peças por mês ou 31 estantes por mês em 2 turnos. Essa é a nossa quantidade por mês. Nosso lead time de produção é 6 horas e o nosso tempo de processamento chegou a 130 segundos. E aqui são alguns resultados obtidos. A redução de matéria-prima, que com a quantia reduzida de matéria-prima, houve a produção somente do que era exigido, sem que haja excesso de estoque. Teve uma maior eficiência no acabamento, que houve um aumento de pessoal na área de acabamento, sendo assim os tempos de ciclo e setup foram reduzidos. E já a disponibilidade dos operadores aumentou. E uma redução das estações de trabalho. O processo ficou mais enxuto com a redução das estações e espera-se que o processo fique mais ágil e eficiente. Teve também uma redução no lead time final. O lead time da produção ficou 6,38 dias, com tempo de processamento de 560 segundos. Esse é os valores de antes. E depois o lead time de produção ficou 76 horas, com tempo de processamento de 130 segundos. E para concluir nossa apresentação, nós pontuamos algumas questões, onde a primeira é que, após a aplicação dos processos de melhoria, espera-se que o processo fique mais ágil e fluido. A segunda é que o investimento em maquinário tende a se pagar. Conforme forem produzidas as estantes e caso a demanda cresça, a empresa estará pronta para atendê-lo. E por fim, a análise VSM foi extremamente benéfica, pois destrinchou os problemas e propôs soluções para os mesmos. Gostaria de finalizar nossa apresentação agradecendo a todos pela atenção. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Lucas. Eu vou apresentar o trabalho de VSM, Value Stream Mapping, referente ao projeto interdisciplinar do 6º semestre, com orientação do professor Gustavo Pinto Petrechen. Além de mim, os outros alunos do grupo são o Evandro Alvicene, o Vitor Luiz Rosati de Oliveira e o Wesley Matheus de Melo Silva. A empresa escolhida para essa análise do projeto foi a Emetal, que trabalha no ramo de esquadrias de alumínio. E analisar o VSM dela, a gente encontrou 4 pontos que podemos trabalhar nas melhorias.
O primeiro é a redução de estoques intermediários, que devido a ter muito estoque intermediário dentro da empresa atrapalhava o tráfego de pessoas e materiais. O segundo é a melhoria nos processos. O terceiro é a otimização do tempo. E o quarto e último é uma consequência dos outros, que é evitar a superprodução e os desperdícios. As ferramentas e aplicações que nós utilizamos para conseguir atingir esses objetivos é o Lean Manufacturing, que é uma filosofia de gestão na qual tem o objetivo de aumentar a produção e agregar mais valor ao cliente, diminuindo a quantidade de recursos necessários para a execução da produção. Basicamente é um conjunto de ferramentas que ajuda a identificar e eliminar o desperdício, melhorando a qualidade e reduzindo o tempo e o custo da produção. E a outra ferramenta é o VSM, que é o mapeamento do fluxo de valor. É um método de fluxograma utilizado para ilustrar, analisar e melhorar os passos necessários para entregar um produto ou serviço. Agora o Wesley vai continuar dando continuidade nas etapas do processo. Boa tarde. Eu vou falar sobre as etapas do processo, e começa com os fornecedores de alumínio, vidro ou acessórios. Acessórios sendo maçaneta, puxadores e outras coisas. O processo em si começa no corte de barras de alumínio. São barras normalmente de 6 metros, e esses cortes são determinados pelos projetos, os ângulos e entre outras coisas. Após isso, ele passa para o processo de usinagem das peças e, posteriormente, para a montagem dessas janelas ou portas. Essa parte da montagem se refere a montar o esquadro do caixilho apenas. Mais para frente, a gente tem a montagem das folhas de vidro e os acessórios que compõem as portas e janelas, que são o vidro, puxador, trinco, essas coisas. Posteriormente, temos o embalamento das esquadrias, expedição, e depois a gente manda para as construtoras ou empresas que posteriormente mandariam para as obras. Aqui eu vou falar do VSM atual. Começa com o controle, fechando a obra. Quando a obra é fechada, a gente passa o pedido para Perfil Alumínio, que eu usei como exemplo aqui, que é uma empresa que fornece as barras de alumínio. Ela entrega as barras e é armazenado, e conforme a gente vai programação diária ou semanal, a gente vai mandando para a produção. Começa no corte. Esse corte ele tem um tempo de ciclo de 5 minutos. E posterior a isso, a gente passa para o estoque. Esse estoque tem entre 100 e 120 peças. Após vem a usinagem, se refere a fazer cortes, aonde vai a maçaneta, o trinco, e entre outros. O tempo de ciclo desse processo é de 4 minutos, e o estoque intermediário é de 100 a 140 peças. Depois vem a montagem 1, que se refere à montagem só do esquadro, só juntar as peças e fazer o molde da janela ou porta que seja pedida. O tempo de ciclo dele é de 15 minutos. E o estoque intermediário é de 20 a 40 peças. Depois vem a montagem 2. Ela se refere a montar os acessórios que faltam e o vidro. O tempo de ciclo dela é de 15 minutos. E o estoque após é de 100 peças. Aí, após a montagem e controle de qualidade, a gente passa para a expedição e a gente envia para a obra. A programação de entrega é diária. E o lead time de produção é 39 minutos e o tempo total de processamento é 6,1 dia. Agora eu passo para o Evandro.
Boa tarde. Eu vou estar falando sobre as melhorias 1 e 2. Na melhoria 1, a empresa em questão tem duas montagens, que se separam da seguinte forma: montagem dos perfis e montagem do vidro, acessórios com trinco, maçanetas, persianas, etc. Identificamos um gargalo nesses processos que se fazem separados e o estoque intermediário que ocupa muito do galpão do trabalho. Partindo disso, decidimos aplicar um plano de ação para unificar as duas fases da montagem. Assim, aumentaremos os operadores e eliminaremos o estoque intermediário. O processo de melhoria escolhido foi para unificar as duas fases da montagem, para maximizar a mesma e reduzir o tempo de produção. Na melhoria 2, todos os processos da empresa utilizam dos estoques intermediários, resultando em uma falta de espaço na empresa, devido a esquadrilhas em processo, ocasionando a falta de mobilidade e excesso de produção por falta de comunicação dos processos. Decidimos então fazer um plano de ação para unificar todos os processos como um só. Assim aumentaremos a comunicação dos processos, eliminaremos estoques intermediários e, por sua vez, ganhamos espaços e fazendo uma produção em linha. O processo de melhoria escolhido foi reduzir os estoques intermediários a fim de aumentar o espaço do galpão e reduzir o tempo de processamento. Temos ainda os resultados das melhorias 1 e 2. O resultado da melhoria 1. O processo de montagem 1 e 2 vão se tornar apenas um. O funcionário vai montar da estrutura até o produto final. Com isso, a tarefa será em 2 pessoas, otimizando assim o processo sem a necessidade da montagem 2 ter que ficar parando a montagem para buscar o material. Já a melhoria 2, o resultado, a ideia inicial é a redução dos estoques intermediários e tempo de processamento. Para que isso fosse possível, unificamos todas as fases do processo em uma única célula: corte, usinagem e montagem. Agora, quem vai dar continuidade é o Vitor. Boa tarde. Eu vou falar agora sobre o VSM futuro. Como foi explicado pelo Matheus no VSM passado, nós melhoramos o VSM. Os processos, nós tínhamos 4 processos na linha de produção. Um era de corte, um de usinagem e 2 de montagem. Agora nós unificamos todos esses processos para apenas um. Então vai ser uma célula para cortar, usinagem e montagem. Com isso, nós eliminamos todos os estoques intermediários, melhorando o fluxo de pessoas e materiais dentro da organização, dentro da empresa. Com essas melhorias, o de unificar todo esse processo e eliminar todo o estoque intermediário, nós conseguimos um Production Lead Time de 34 minutos e o Processing Time de 3,5 dias. Eu vou falar sobre os resultados. Então a gente reduziu o tempo, unificamos as duas fases de montagem e com isso reduzimos o estoque intermediário, 5 minutos do lead time, 0,5 dia do tempo de processamento e duplicamos o número de operadores, indo de um operador para 2 operadores. Após a unificação das fases de montagem, unificamos todas as outras etapas, dando forma a apenas uma célula com corte, usinagem e montagem. E com isso eliminamos os estoques intermediários. Reduzimos 5 minutos do lead time de produção. O tempo de processamento foi de 6,1 dias para 3,5 dias. O tempo de ciclo foi de 39 minutos no VSM atual para 35 minutos no VSM futuro. E aumentamos o espaço no galpão graças à eliminação dos estoques. Olá, eu sou Gisélia Maria Custódio e o projeto que será apresentado representa a aplicação dos conceitos sobre o Lean Manufacturing, adquiridos na disciplina Projeto Interdisciplinar do 6º semestre do curso de Logística, com o objetivo de exercitar o conhecimento acerca do mapa do fluxo de valor,
A disciplina é ministrada pelo professor Gustavo. O mapa de fluxo de valor é uma ferramenta que pode ser utilizada para a implantação da estratégia Lean, com o intuito de resolver problemas a partir da identificação de oportunidades de melhoria nos processos produtivos escolhidos para análise. Isso permite aos gestores adotar outras ferramentas ou métodos para eliminar desperdícios. O mapa de fluxo de valor tem como características a fácil compreensão, que ele possui uma linguagem comum e padronizada, permite a representação simultânea do fluxo de informação e dos processos e uma visualização intuitiva de todas as atividades da empresa. O local escolhido para este projeto é uma pizzaria de pequeno porte que está localizada em um bairro da Zona Industrial de Sorocaba, com um horário de funcionamento das 5 às 11 da noite. De segunda a quinta-feira, a pizzaria trabalha com 5 funcionários e de sexta a domingo eles recebem um reforço de mais 4 funcionários para poder dar conta da demanda, especialmente no dia de sábado, que possui uma demanda aproximada de 100 unidades. Descrição das atividades. A pizzaria começa as atividades às 5, para a preparação de ingredientes básicos, como molho de tomate, frango, bacon, calabresa, mussarela, presunto e cebola. Estes ingredientes ficam armazenados e refrigerados até às 6 horas, horário em que se inicia o atendimento aos clientes. Após o atendimento do cliente, uma comanda com o detalhamento do pedido é direcionada ao setor de preparação. O pizzaiolo verifica o pedido e, a depender das informações presentes na comanda, emite as ordens à cozinha ou para a abertura das massas. Iniciadas as tarefas, o pizzaiolo recebe a massa pronta e prepara a pizza. A pizza é levada ao forno a lenha para assar por aproximadamente 3 minutos. O forno pode receber até 3 pizzas. A pizza já assada vai para o corte e finalização. Após isso, é embalado o pedido e liberado para o balcão. Após a conferência no balcão, o pedido é liberado para o delivery ou diretamente ao cliente no balcão. Identificação de problemas. Os problemas existentes no processo de preparação dos pedidos são mais visíveis no horário de pico, que se enquadra entre as 8 horas e 10 da noite. Os setores mais afetados são a parte da cozinha e a parte de preparação das pizzas. No decorrer do expediente, há necessidade constante de reposição de ingredientes básicos, bem como a necessidade da preparação de ingredientes especiais, ou seja, aqueles que não podem ficar armazenados, precisam ser preparados na hora, tais como carne seca, estrogonofe, batata frita, escarola e brócolis. Nesse período de tempo, o setor de preparação recebe um alto volume de pedidos variados. Isso dificulta a visibilidade geral das comandas. E caso o pizzaiolo não consiga emitir a ordem para o setor da cozinha no tempo correto, pode-se incorrer em atrasos, tanto na reposição dos ingredientes básicos, quanto na preparação dos ingredientes especiais, atrasando todo o processo de preparação dos pedidos e, consequentemente, atrasando as entregas, tanto no balcão quanto no delivery. VSM atual. O processo escolhido será então o setor de preparação de pizzas. O resumo das etapas são: recebimento dos pedidos, cozinha, reposição e corte de ingredientes, abertura de massas, montagem da pizza, forno, corte e embalagem, liberação para entrega no balcão ou no delivery. A partir da visualização do VSM atual, observamos que o tempo de ciclo da parte de preparação de ingredientes é de 300 segundos, o de montagem da pizza é de 60 segundos, a entrega no balcão é de 20 minutos, a de entrega na casa do cliente de 40 minutos mínimo, o lead time é de 12 minutos, o tempo de processamento de 600 segundos. No horário de pico, esse tempo aumenta devido à problemática exposta anteriormente sobre a falta de comunicação no tempo correto para a reposição de preparação dos ingredientes. Identificação de melhorias. Considerando o horário de pico e após a observação do VSM atual, verificou-se que a tarefa de reposição de ingredientes básicos e o corte de ingredientes especiais levam um tempo maior. Aqui há uma oportunidade de melhoria. Com relação ao atendimento, no horário de pico entre as 8 e as 10 horas é identificado um alto volume e variedade de pedidos, que ficam acumulados no setor de preparação,
esperando serem lidos para a emissão de ordem de corte de ingredientes e abertura de massas. A espera gera desperdícios de tempo. Aqui também há uma oportunidade de melhorias. Ferramentas escolhidas. O setor de preparação dos ingredientes foi escolhido o Kanban e o supermercado, com a implantação de prateleiras com capacidade de armazenagem dos ingredientes devidamente refrigerados, de acordo com a necessidade e seguindo as normas da pizzaria, bem como a instalação dos cartões Kanban para o manejo das ordens emitidas pelo pizzaiolo. Na parte do atendimento, também foi adotado o Kanban, cartões identificados adequadamente no atendimento para auxiliar no processo de preparação das pizzas a partir da priorização de pedidos. Plano de ação. Diminuição de tempo na preparação de ingredientes. O objetivo é padronizar as tarefas e otimizar o tempo. O controle dos cartões do Kanban de retirada será de responsabilidade do funcionário do corte e finalização das pizzas, a partir da emissão de ordem dada pelo pizzaiolo. O controle dos cartões de produção e reposição do supermercado ficará a cargo do funcionário responsável pela preparação de ingredientes na cozinha. Priorização de pedidos no atendimento. Para executar o Kanban no atendimento, será adotado os seguintes critérios de priorização de pedidos. Primeiro, balcão ou delivery. Segundo, distância, quilometragem. Terceiro, volume de pedidos de acordo com o bairro. Quarto, quantidade de pizzas, tipos e tamanhos. Diminuição do tempo de entrega do balcão e delivery. A implantação das melhorias propostas na cozinha e no atendimento tem por objetivo a otimização do tempo geral das tarefas. Isto permite a redução de tempo de espera de liberação de pedidos para entrega no balcão e no delivery. O objetivo é que no tempo do balcão seja diminuído de 20 minutos para 15 minutos e no delivery de 40 minutos para 30 minutos. Este panorama geral apresentado permite a elaboração do mapa do fluxo de valor futuro, representando os resultados que se pretende alcançar. Neste caso, o tempo de processamento reduz de 600 segundos para 430 segundos, o lead time de 12 minutos para 9,5 minutos. A preparação de ingredientes reduz de 300 segundos para 150 segundos. A montagem da pizza de 60 segundos para 40 segundos. O tempo de entrega no balcão de 20 passa para 15 minutos e o delivery de 40 minutos mínimos para 30 minutos mínimos. A quantidade de pizzas aguardando liberação para entrega, que antes era de 6 pizzas, passa a ser de 3 pizzas. A partir da implantação do Kanban e do supermercado, pretende-se que as tarefas analisadas sejam padronizadas e integradas para a redução de desperdícios de tempo. Dada a natureza do processo analisado, é possível observar que não se trata de uma implementação simples de ser feita, mesmo em uma pizzaria de pequeno porte. A elaboração desse projeto foi uma oportunidade de entender melhor teoricamente como funciona a implementação dos conceitos do Lean Manufacturing, que também possibilitou um conhecimento mais específico do processo analisado, bem como conhecimento sobre o potencial da ferramenta VSM. Obrigada, agradeço a atenção. Boa tarde, eu vou apresentar o trabalho do PIN 6, Projeto Interdisciplinar, a aplicação e efeitos do Lean em uma distribuidora de água mineral. O grupo é formado por mim, Diego Ascencio, e pelo Wesley Gustavo Cortes. A descrição do nosso projeto. Otimizar tarefas e etapas do trabalho são temas frequentes na vida de gestores que buscam uma rotina dinâmica e versátil. Afinal, uma gestão produtiva é ideal para todos os envolvidos. Métodos capazes de implementar processos mais simples, alinhados às demandas do mercado, ganham força. Isso porque a eficiência é um fator determinante para a competitividade do negócio. Muitas vezes, o motivo pelo qual a empresa deixa não está na captação de clientes, mas no desperdício de recursos. Nesse ponto entra a importância de adotar uma cultura Lean.
enxugando gastos e eliminando etapas desnecessárias. Afinal, de nada adianta ter um grande faturamento e ver o lucro todo ir embora aos detalhes do empreendimento. Na prática, a metodologia Lean funciona como um alinhamento e integração de todos os setores utilizando soluções tecnológicas e automação. Integrar e reduzir as etapas são o princípio da metodologia. Além disso, soluções otimizadas e uma quantidade menor de processos também diminuem a margem de erro. Programar tarefas mecânicas e burocráticas permite que o gestor redirecione recursos humanos para funções estratégicas, que exigem pensamento analítico. No processo a seguir, nós veremos como isso se dá na prática dentro de uma distribuidora de água mineral, onde vamos mostrar de forma transparente de que forma as atividades são feitas dentro da empresa e propor melhorias para que possam fazer como que a metodologia Lean seja vista de forma simples e clara. Então, no nosso VSM do estado atual, o nosso ciclo se inicia no cliente, no revendedor, que faz o pedido para a distribuidora, que no caso é a fornecedora da água mineral, no caso galões de água mineral de 20 litros. Ao ser feito o pedido para a distribuidora e ela tendo um volume de galões para já carregar, para envasar na fonte, é feito o transporte dos galões para a fonte para envase. Esse processo, normalmente, que se dá do tempo onde é levado os galões até a fonte e o retorno até a distribuidora com os produtos, se dá em 90 minutos. Ao chegar na distribuidora, é feita a conferência da carga, logo após a descarga de toda a mercadoria no estoque, a separação dessa carga por validade de vencimento dos anos dos galões. Logo após separadas, são colocadas nos respectivos pallets e dessa forma aquele cliente que fez o pedido os colaboradores da distribuidora vão carregar esse pedido para se fazer a entrega. Então, no total do nosso ciclo VSM se dá em 353 minutos, que seriam 5 horas e 53 minutos. Boa tarde, eu sou Wesley Cortez e eu vou apresentar agora a lista e descrição das oportunidades e melhorias. Após termos feito o VSM do estado atual, onde destacamos todas as atividades e processos dentro da nossa empresa, chegou a hora de propor algo para que possamos enxugar o tempo desses processos e ver de que maneira nós podemos trazer benefícios e lucros futuros à nossa empresa. Como forma de otimizar o processo no descarregamento da mercadoria, que hoje é feito no período de 2 horas, nós iremos implementar uma empilhadeira no processo. A compra de um equipamento como esse nos dias atuais é muito cara, muito difícil, pelo seu alto valor, que está em torno de 70 a 150 mil reais. Porém, já temos a opção de fazer a locação mensal de um equipamento como esse, pelo valor de 2 mil reais. Ou seja, é um alto investimento, porém dá um retorno direto na hora de trabalho
dos colaboradores que atuam no descarregamento dos galões, tornando o processo mais rápido. Esses colaboradores estarão com um tempo útil bem maior e assim revertendo esse tempo e horas de entrega em horas de entrega e atendimento de mercadoria, resultando em maiores resultados para a empresa e um futuro faturamento mais alto. Plano de ação para as oportunidades identificadas. Diante das melhorias identificadas, nós iremos optar pela alocação de uma empilhadeira no processo, devido ao seu alto custo, caso fôssemos comprá-la. Com o maquinário já em estoque, temos de ter um colaborador capacitado para manejar a mesma. Dessa forma, foi pedido com antecedência a um dos nossos colaboradores para realizar o curso preparatório para poder operar a máquina. Dessa forma, realizar o processo de descarga com auxílio da máquina. Desta maneira, como descrito no VSM do estado atual, podemos ver que esse processo antes feito de maneira manual se dava em torno de 120 minutos. Após a implementação da empilhadeira, nós cronometramos o mesmo trabalho antes feito de forma manual, agora feito com a mesma em ação, e passou para exatos 15 minutos, uma diferença de 105 minutos. Já no VSM Estado Futuro, após citado as melhorias, descritas, o nosso processo, as nossas atividades vão ter a inclusão de uma empilhadeira. Então, da mesma forma, o cliente faz o seu pedido, a distribuidora recebe esse pedido, faz a solicitação de invase para a fonte, envia os galões vazios, em 90 minutos recebe esses galões cheios. Esse seria o período que sai o caminhão até o retorno, É feita a conferência dessa carga e nesse segundo passo do processo é feita a troca da descarga da mercadoria de forma manual para uma forma mecânica, através de uma empilhadeira, onde observamos o tempo que no VSM do estado atual se dava em 120 minutos, com a inclusão da empilhadeira, essa etapa do processo passa a 15 minutos. Da mesma forma, é feita a separação de carga por validade, a paletização dos galões e o carregamento para que seja feita a entrega aos clientes. Resultados obtidos com o projeto Lean. Bom, como primeiro resultado obtido e o mais importante para o processo e principalmente ao faturamento da nossa empresa, temos que evidenciar o ganho na hora trabalho dos colaboradores, pois no tempo ao qual era realizado o trabalho de forma manual, os mesmos têm disponível para fazer captação de novos clientes, trabalhar em organização no estoque ou até mesmo estar realizando novas entregas neste período. O segundo resultado obtido, esse já em caráter a longo prazo, são em relação à ergonometria dos funcionários. Ou seja, os trabalhadores faziam constantes reclamações sobre a postura e dores na lombar, nas costas, devido ao alto volume que carregavam durante todo o dia de trabalho, o que afeta diretamente o rendimento dos funcionários, já que com a inclusão da empilhadeira no processo, eles tendem a fazer um menor esforço físico, resultando em melhores condições para as outras atividades. Carregando a apresentação. Aguarde.
Aplicação de Lean na empresa Grupo Faulin, otimizando os processos de transporte para redução de desperdícios. Projeto Interdisciplinar 6. Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, José Crespo Gonzales. Diretoria de Ensino, CIETEPS, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Curso Superior de Tecnologia em Logística. Sorocaba, São Paulo. Primeiro semestre letivo do ano de 2021. Aplicação de Lean na empresa Grupo Faulin. Otimizando os processos de transporte para redução de desperdícios. Projeto Interdisciplinar 6. Realizado pelo aluno Fábio Marciotto Moreno. Sob orientação do professor Dr. Gustavo Pinto Petrechen. Escopo do projeto. Com o objetivo de apresentar um panorama sobre este projeto e os principais tópicos que serão abordados, sendo eles o plano de projeto, a introdução, os mapas e o epílogo, nós utilizamos o mapa mental que auxilia na compreensão sobre o conteúdo em sequência. Epígrafe. Para a empresa excelente, a inovação é a única coisa permanente. Thomas J. Peters III, escritor e economista americano, especializado em práticas de gestão de negócios, nascido em 7 de novembro de 1942. O Grupo Faulin ele teve a sua origem familiar, onde a sua marca Faulin é um sobrenome de origem italiana, e ele vem atendendo há mais de 40 anos o mercado da construção civil. É constituído de 8 unidades, sendo 6 cerâmicas, uma fábrica de treliças e uma fábrica de malha pop. Faulin. Ampla linha de produtos para a construção civil. Excelência em todas as etapas. Inovação constante. Compromisso com a qualidade. Mapeamento do fluxo de valor atual, VSM. VSM atual. Esse é o nosso VSM atual, do Grupo Faulin, com o processo de trefilação do mapa de fluxo de valor. O nosso processo começa com a ordem de compra, matéria-prima. O nosso fornecedor ele entrega semanalmente 250 toneladas de matéria-prima e essa entrega é realizada de segunda a quinta-feira. Esse produto ele é passado pela inspeção do material, quando ele vem do fornecedor, é realizada essa especificação técnica para ver se está diante da norma. Depois do processo de inspeção, aprovado, ele passa para a etapa de recebimento e descarga. Essa etapa ela é realizada com 3 funcionários, onde eles trabalham 3 turnos e se revezam entre eles. Depois da etapa de recebimento e descarga, ela passa para a próxima etapa, que é a etapa da trefilação. Antes de chegar na trefilação, essa mercadoria, essa matéria-prima, ela passa
para o estoque de trefilação através da empilhadeira. Um operador ele realiza esse processo de transbordo dessa mercadoria. Chegando no processo de estoque de trefilação, ela passa para a próxima etapa, onde a trefilação em si, a produção desse material, é realizada também com 3 funcionários, realizada em 3 turnos, onde eles se revezam também. Depois da trefilação, o material pronto, ele vai para o estoque de produto acabado, também realizado por um operador da empilhadeira. Depois do estoque de produto acabado, ele também passa para a outra etapa, através do operador de empilhadeira, que seria a expedição. Na expedição também existe 3 funcionários, onde se revezam em 3 turnos. E depois desse processo de expedição, ele vai semanalmente ao cliente final, onde gerando todo o processo, a ordem de pedido. Ou seja, podemos observar aqui neste processo que nas 2 primeiras etapas, que seria a etapa de inspeção de material, recebimento e descarga, um processamento excessivo. Já nas etapas, na terceira etapa, na quarta, na quinta e na sexta, nós observamos um desperdício de transporte e também uma movimentação desnecessária nessas etapas. Esse é o nosso VSM atual. Vídeo. Aguarde o carregamento. Esse é o processo de trefilação. Esse pedaço de metal em que o técnico está nas mãos se chama fieira. Esta fieira é o que dá a medida ao fio máquina, que seria a matéria-prima introduzida nesta máquina. Essa unidade se chama coletadora, onde é colocado a fieira e fixado com essa ponteira, onde o operador ele rosqueia ela pressionando junto a essa unidade. Este é o fio máquina, que é o material bruto, onde ele vai ser trefilado, obtendo a medida do processo. Podemos observar outros componentes da máquina. Esse é o produto, material sabão, que serve para dar liga no processo de trefilação, que se chama cabeçote. Este cabeçote ele é introduzido no fio máquina, ele passa por rondanas. Essas rondanas, ela posteriormente vai ser acionada nesse cabeçote puxador. O técnico ele gira essa alavanca ela vem puxando o fio máquina. Podemos observar que já no primeiro cabeçote já foi feito o processo e aqui será passado no segundo cabeçote. Na ponta desse fio máquina é acionada uma corrente. Essa corrente, na ponta dela, ela tem um puxador, onde o operador ele fixa essa corrente no cabeçote e o puxador ele aciona a ponta do fio máquina. Esse processo serve
para ir tirando a tensão do fio máquina. Todo esse processo apresentado e continuaremos abordando é o processo de setup da máquina de perfilação, a qual, para cada medida necessária no processo, é passado o fio máquina na medida compatível. Esse é o chamado escalipador. Esses escalipadores são rondanas, onde o fio máquina passa, tira a tensão e solta um pó do fio máquina. É um processo em que vai limpando o fio máquina. Aí já observamos os cabeçotes puxando esse fio máquina. Essa primeira bitola é a bitola maior, onde ela vai sequentemente, ela vai diminuindo o seu diâmetro. Vamos observar o fio máquina em sequência nos cabeçotes. Nos tensionadores. Cabeçotes puxando os tensionadores, passando pelo outro cabeçote de rondana. E esse processo vai sendo realizado até que o material ele é prefilado, saindo na medida exigida do processo. Este é um rolo onde todo esse fio máquina, todo esse produto acabado, ele é enrolado, se tornando em bobinas. Esse é o escalipador, tirando a tensão do fio máquina. E ele solta um material, ou seja, uma casca que fica sobre o fio máquina. Podemos observar nesses reservatórios que é um pó que é solto do fio máquina. O sabão que nós comentamos, que faz parte desse processo. Cabeçotes onde vão puxando esse fio máquina. Esse processo já está sendo realizado a perfilação. Tensionadores, cabeçote de rondana, e assim o fio máquina vai pegando sua forma e saindo na medida do processo necessário. O rolo de bobina, onde está sendo enrolado toda a bobina. Esse é o fim do processo da perfilação. Desperdícios do Lean identificados. Oportunidade 1. Desperdício de transporte. Como primeira oportunidade de desperdício, foi constatado em 3 etapas de processo a utilização de apenas uma empilhadeira para a realização da movimentação do material, gerando assim gargalos nos processos e também tornando-os ineficientes. Oportunidade 2. Desperdício de movimentação. A segunda oportunidade de desperdício, ela foi relacionada à movimentação desnecessária de documentos. E além disto, houve desperdício em relação aos ajustes de layout, fazendo com que funcionários gastem tempo desnecessário que poderia ser utilizado em suas tarefas dentro do processo. Oportunidade 3. Desperdício de processamento excessivo. A terceira oportunidade de entrada foi em relação ao desperdício de processamento excessivo
gerado pelos postos de inspeção de material e recebimento e descarga, além do desperdício gerado pela comunicação manual. Plano de ação e correção. Oportunidade 1. Desperdício de transporte. Foi constatado a necessidade de realização de estudos para a melhor movimentação de cargas. Como resultado, a implementação de pórtico rolante sobre os trilhos é a melhor solução para haver a possibilidade de atendimento entre todos os setores que sofrem com o desperdício de transporte. Oportunidade 2. Desperdício de movimentação. A correção dos problemas de movimentação, ajustes de layout e redução de possíveis índices de incidentes ou acidentes, ela possibilitou aos funcionários uma rotina em que não haja com tanta intensidade o desperdício de movimentação. O pórtico rolante sobre os trilhos, ele possibilita a integração e maximização entre os setores e a diminuição de tempo gastos em atividades não pertencentes ao processo e garante também vantagens no processo realizado pelo Grupo Faulin. Oportunidade 3. Desperdício de processamento excessivo. Tendo em vista o desperdício causado pelo processamento excessivo, a eliminação do posto de recebimento e descarga e sua incorporação em apenas um processo, ela possibilitou uma melhoria em relação ao tempo gasto, como por exemplo a manutenção. A implementação de software de gestão integrada, ela possibilitou uma maximização na comunicação em relação aos pedidos, ordens e recebimentos. Mapeamento do fluxo de valor futuro, VSM. Esse é o nosso VSM futuro do Grupo Faulin, sendo o mapa de fluxo de valor. Bom, nessa etapa de ordem de compra, houve uma modificação aqui no processo, sendo que anteriormente, no VSM atual, era realizado de maneira documental. Aqui nós fizemos uma melhoria utilizando de forma eletrônica, através do EDI. Já depois desse processo, que vem a entrada da matéria-prima através do fornecedor, que seria a quantidade de 250 toneladas por semana, e essa entrega sendo realizada de segunda a quinta-feira. Já no processo de recebimento e inspeção de material, no VSM atual, esse processo era realizado em duas etapas. Aqui nós fizemos a unificação do recebimento e inspeção, o que colaborou com o lead time para uma redução também no tempo de processamento, garantindo a maximização dos processos. Depois dessa etapa, o operador de empilhadeira realiza o processo de transbordo da matéria-prima até o estoque de trefilação. Já depois dessa etapa do estoque de trefilação, também nós abordamos um outro método de transporte, onde anteriormente era realizado através de empilhadeira todas essas etapas seguintes. Qual foi a proposta aqui nesse VSM futuro? A nossa proposta foi trocar os operadores aqui de empilhadeira por pórtico rolante. Por quê? Através desse processo, nós conseguimos reduzir o tempo ocioso em que tinha desse processo através de funcionários, reduzindo assim e alocando eles para outra tarefa. Então, passando desse processo aqui, dessas 4 últimas etapas, o operador de empilhadeira pega esse produto da expedição e conduz diretamente para o cliente. Semanalmente vai até o cliente, onde também o pedido
essa ordem aqui, que era realizada documentalmente, agora é realizada através de EDIs também. Então, esse foi a nossa proposta através desse VSM futuro. Resultados com a implementação do Lean. Neste slide, é possível observar as melhorias em relação ao transporte e movimentação. A implementação do pórtico rolante, em troca da empilhadeira, possibilitou uma maximização e mudanças em relação ao tempo e também ao trabalho realizado pelos integrantes do processo. A unificação do processo de inspeção e o controle de qualidade junto com o recebimento de cargas, ele proporcionou, além da redução de processamento excessivo, a melhoria em relação ao lead time e também ao tempo de processamento, sendo visível a grande mudança ocorrida resultando em 5 dias de lead time e 3.600 segundos de tempo de processamento. Lead time, tempo de processamento e tempo TACT. Para a análise do lead time, utilizamos a regra de 3, sendo 31 dias para X e 12 dias relacionado a 100%. Obtivemos o seguinte resultado. O lead time do VSM futuro, ele apresentou uma diferença de 61,29% em relação ao VSM atual. Com relação ao tempo de processamento, também utilizamos da regra de 3, sendo 452.700 segundos para X e 449.100 segundos relacionado a 100%. Obtivemos o seguinte resultado. O tempo de processamento apresentou uma mínima diferença de 0,8% em relação ao VSM atual. Com relação ao tempo TACT, temos uns dados atuais aqui do VSM, que foi o seguinte: 25.200 dividido por 38,4, obtivemos o resultado de 656,25 peças por turno. Já o VSM futuro, utilizando o mesmo dado de 25.200 dividido por 39, obtivemos o resultado de 646,15 peças por turno. Então, a diferença entre o tempo TACT presente no VSM em relação ao VSM futuro foi de 10,1 peças por turno. Em análise a esses dados, relacionados ao lead time, tempo de processamento e o tempo TACT, podemos observar o VSM atual e também o VSM futuro, ou seja, através desses dados podemos obter uma vantagem de 10,1 peças fabricadas a mais por turno. Ou seja, através da implementação do Lean no grupo FAULIN, obtivemos uma melhoria contínua nos processos de produção. Ferramentas do Lean utilizadas. Através da proposta de implementação do Lean no grupo FAULIN, utilizamos algumas ferramentas para obter esses resultados. Uma delas foi o Kaizen. Sabemos que o Kaizen ela é uma palavra japonesa para a implementação de melhoria contínua. E o objetivo dela é eliminar desperdícios, corrigir problemas de fluxo de trabalho, resolver problemas de negócio e assim por diante. Utilizamos esta ferramenta para obter alguns resultados. Com relação à ferramenta Jidoka, sabemos que o principal objetivo dela é examinar a questão de manufatura no meio do processo e não no final. Também utilizamos essa ferramenta para obter alguns resultados. Com relação à ferramenta 5S, que seria a utilização, a organização, a limpeza, a padronização e a disciplina, sabemos que essa ferramenta ela tem o objetivo de implementar melhorias na eficiência e na qualidade dos processos desenvolvidos pela empresa. Também utilizamos essa ferramenta para tomar algumas ações. Com relação à ferramenta TPM, nós utilizamos ela e o objetivo foi reduzir ao máximo o tempo de inatividade de uma máquina durante o processo de produção, a fim de aumentar a sua eficiência. Diante do Objetivos SMART, utilizamos essa ferramenta para definir metas de maneira produtiva. Com relação aos KPIs, utilizamos esta ferramenta para avaliar e analisar a eficiência da fabricação. Com relação ao ciclo PDCA, esta ferramenta utilizada na gestão de qualidade dos processos, que seriam planejar, fazer, verificar e agir,
Utilizamos esta ferramenta também para promover a melhoria contínua dos processos. Através de todas as ferramentas, elas foram inclusas nessa sinergia do processo para investigar, mitigar e promover os seguintes resultados e benefícios. Considerações. Bom, através desse trabalho, pudemos observar que com a aplicação do Lean na empresa do Grupo Faulin, pudemos obter bons resultados. Pudemos compreender que utilizando as ferramentas adequadas para cada processo, podemos obter resultados favoráveis com relação à produção, a quantidade de peças produzidas e também os conceitos de uma boa aplicabilidade destas ferramentas. Esse projeto, para mim, foi muito importante. Pude compreender e entender a necessidade de se aplicar metodologia do Lean em um processo de uma determinada empresa. Ou seja, aprendi muito com esse método e, para mim, com certeza, irei colocar essas metodologias no meu dia a dia. Vou aplicá-las e tenho certeza que vou conseguir obter grandes resultados. Referências. CAE Consultoria. 8 desperdícios do Lean Manufacturing que você deve evitar. EDTI. Conhecendo os desperdícios Lean. Faulin. História. Ferro Indústria. Pórtico rolante catálogo. Químia. Os 7 desperdícios do Lean Manufacturing. Um guia visual. Lean. Instituto Brasil. Mapeamento do fluxo de valor. VSM. Estado atual e futuro. YouTube. Os 7 desperdícios do Lean Manufacturing. YouTube. VSM. Mapeamento do fluxo de valor. Como funciona o VSM e como montar o VSM passo a passo. YouTube. Mapeamento do fluxo de valor ou VSM. Agradecimentos. Agradeço a Deus pela vida que Ele me deu. Agradeço também a minha esposa que sempre esteve ao meu lado durante o meu percurso acadêmico. Sou muito grato pela confiança depositada na minha proposta de projeto, pelo professor Gustavo, orientador do meu trabalho. Obrigado por me manter motivado durante todo o processo. Também gostaria de agradecer aos meus amigos que diretamente ou indiretamente contribuíram para a realização. E por último, quero agradecer também à FATEC de Sorocaba e todo o seu corpo docente. Aha.